Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Juscelene Pinheiro, da disciplina de Filosofia e também da disciplina de Cidadania, Moral e Ética. O assunto que eu tenho para trabalhar com vocês hoje é liberdade. Falando a palavra liberdade, qual o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Se eu pedisse para vocês relacionarem liberdade com algum animal, que animal seria esse? A liberdade, ela, na verdade, tem vários conceitos, né? Ela, na filosofia, ela vem como forma de autonomia. E a liberdade, ela, na verdade, é a independência do ser humano. É a autonomia, é o direito dele escolher o que ele quer fazer ou não. E nessa linha, lembrando que a gente trabalhava Sartre, né, nas nossas aulas passadas, a liberdade, ela parece ser até um pouco utópica. Porque quando a gente fala liberdade, não quer dizer que você tem o direito de fazer tudo que vier na cabeça, não. A nossa liberdade, ela vai até onde chega a do próximo. Então, é aquele ditado, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso usar a desculpa de que eu tenho a minha liberdade para me infringir ou até quebrar a liberdade do próximo, né? Adentrar na liberdade do próximo. E quando eu falo liberdade, na verdade, ela tem vários conceitos, né? Como eu falei, filosofia, ela é a independência do ser humano. Mas existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de acordo com as leis, por exemplo, liberdade provisória. O que seria uma liberdade provisória? Ou uma liberdade, na verdade, ou a falta dela, né? Quando a gente é recluso. E quando a gente faz o uso das leis, a gente consegue ter uma melhor autonomia, a gente pode melhor usufruir da nossa liberdade. Mas entendendo que as leis, elas são importantes. Por exemplo, eu posso dizer atualmente o que a gente está vivendo, o cenário atual que estamos vivendo. Tem uma pandemia aí fora e a gente precisa combater. Qual é a forma de combater a pandemia? Ficando em casa, né? Nos prevenindo, usando tudo aquilo que foi dito, ensinado, né? Mas principalmente ficar em casa, porque é uma pandemia que o grau dela tá subindo assim, tá ultrapassando, passando de um pro outro assim, em um grau elevadíssimo. Então a melhor forma de não nos contaminarmos é ficarmos em casa. Mas existem pessoas que nessa quarentena já estão se sentindo ruim, sentindo que não tem mais liberdade de ir e vir, até porque a lei ela garante, né, a nossa liberdade de ir e vir. Mas o que seria essa liberdade de ir e vir? Né? Lembrando que a gente não pode passar, né, por cima do outro. Então, claro que a nossa liberdade ela é garantida, mas nesse momento o mais importante é o coletivo. Não é a minha liberdade de querer ir ali e voltar. Não, porque existe um perigo aí que até põe em risco a nossa própria liberdade. Então é importante que a gente possa usufruir, a gente saiba usufruir de maneira correta da nossa liberdade. Que nem eu falei no começo do vídeo, se a gente fosse comparar a liberdade com algum animal, muito provavelmente o primeiro animal que veio na cabeça de vocês foi um pássaro. Porque a gente vê os pássaros voando no céu de forma livre e às vezes, muitas vezes até se compara com eles, né? Que nós queríamos ter essa liberdade. Mas na verdade nós temos, só que existem regras que precisam ser cumpridas. Na verdade, por exemplo, os animais, eles têm a lei da selva, a lei da natureza, eles, mesmo de forma irracional, eles acabam seguindo. E nós temos a lei dos homens, que nós precisamos seguir. A nossa liberdade está aí. A gente pode ir e vir, sim. Não nesse momento, né, de pandemia, porque é para um bem nosso também, para um bem comum, mas também é para um bem coletivo. Verdade, claro, quando acabar, a gente vai poder usufruir. Vocês vão poder bater perna para onde vocês quiserem. Mas existe pedir para vocês falar o que seria liberdade de pensamento, que também a lei nos garante, liberdade religiosa, liberdade ao culto religioso. Eu tenho autonomia de escolher que religião eu quero seguir, eu tenho autonomia de escolher para onde eu quero ir, eu tenho autonomia. Nós temos autonomia, né? Nós temos essa liberdade. Se a gente comparar a nossa lei aqui do Brasil com muitas leis aí para o mundo afora, a gente vai ver que as nossas leis nos permitem inúmeras regalias. Nós somos, sim, seres livres, só que a gente precisa aprender a usar essa liberdade.
Vocês, por exemplo, na minha aula, né, eu sempre comento com vocês, vocês têm a liberdade de participar da aula, sempre acrescentar o que vocês pensam, o que vocês acham, é uma liberdade que vocês têm dentro da sala. Mas claro que não vão falar qualquer coisa, né? Tem que ser algo recorrente ao assunto, tem que ser algo a ver com o assunto. Então, até aí, você já percebe que a liberdade, ela não é essa utopia que a gente tem de que é algo que eu posso fazer como eu quero, algo totalmente liberal, né? Não é assim. Existe uma certa flexibilidade em relação à liberdade, mas vocês têm que saber usufruir. Por exemplo, liberdade, a gente pode dar outro tipo de liberdade, que é a liberdade de expressão. O que seria a liberdade de expressão? É a liberdade do ser humano falar o que ele pensa, entendeu? É a liberdade de se expressar sem ser julgado, sem ser condenado por isso. Então, existem inúmeros tipos de liberdade. Por exemplo, Sócrates, quando ele falou, só sei que nada sei, eu sei que tem muita gente que usa essa frase, mas ela tem um poder significativo, ela tem um poder de expressão. Ele expressava o que significa dizer só sei que nada sei. Que, na verdade, a gente acha que tem gente que acha que sabe de tudo, e quanto mais a gente pensa que a gente conhece de tudo, a gente entende que a gente precisa conhecer muito mais, precisa estudar mais. Que, por exemplo, apesar de eu ser professora, eu não sei de tudo. Tem coisas que eu vou aprender com vocês, tem coisas que eu vou aprender mais lá para frente. A vida, ela é um aprendizado. A gente precisa viver, mas a gente precisa aprender, né, com essa vida, com essa lida aí. Então, não é porque eu sou professora, por exemplo, que eu vou saber de tudo, não. Eu só sei que eu nada sei, porque eu não sei de tudo, entende? Eu posso saber de um assunto, vocês podem saber de outro. Então, quando Sócrates ele falou essa frase, ele usou da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Ele podia, né, falar o que ele pensava, até porque, na verdade, a filosofia, que nem eu falei para vocês, a base dela é esse, é o pensar, é o racionalizar, e é o indagar, é o questionar, é o dialogar. E é essa liberdade que vocês têm na minha sala, é a liberdade de expressão, a liberdade de se expressarem. Mas lembrando que vocês precisam fazer o uso da liberdade de forma correta, de forma racional. Não vão achar que liberdade é fazer tudo que der na teia sem pensar no amanhã, sem pensar no outro. Não, não é assim. Apesar de nós sermos seres que, embora nasçamos sozinhos, digamos assim, e vamos também morrer sozinhos, mas nós vivemos no coletivo e precisamos respeitar esse coletivo, precisamos respeitar a liberdade até social, liberdade do outro. Então é isso, galera. Quando a gente falar de liberdade, agora estejam cientes que não é mais essa utopia que a gente tem na mente, né, de achar que pode fazer tudo que tem vontade, não, porque existem limitações até mesmo para a liberdade. Mas sabendo que se vocês forem cientes, vocês forem conhecedores das leis, vocês poderão usar a liberdade, a sua liberdade de uma melhor maneira, certo? Beijinho e até a próxima aula.